A cada novo dia nascem sonhos, projetos e objetivos a serem alcançados. O caminho rumo ao sucesso tem altos e baixos, mas o mais importante é continuar. O Prosa e Café está no ar e para brilhantar o programa de hoje está comigo o Satil, meu amigo, empresário, administrador lá da Ferreira Auto Center. Satil, seja bem-vindo. Obrigado, Douglas. Obrigado, Aline. E obrigado a cada um que está nos acompanhando aí do outro lado. Então, estamos aqui com uma conversa bem tranquila, né, Douglas? Uma conversa para a gente expressar o que é essa vida do dia a dia nosso, né? Isso aí. Vamos falar um pouco da sua história, Satil. Você que é um homem bastante experiente. Eu quero saber de você. Você é natural mesmo aqui de Itapaci? Douglas, eu sou de Itapaci. Eu nasci em Itapaci, filho de Sebastião Felipe Ferreira, Sineuza Ferreira Felipe. Nós somos uma família de 15 irmãos. Nós somos 15, graças a Deus. E meu pai, mas a minha mãe teve uma particularidade. A minha mãe engravidou 15 vezes, os 15 nasceu e os 15 estão vivos até hoje. Olha. Então, assim, isso é uma história que a gente até emociona, né, na hora de contar, porque é privilégio de poucos ter uma família tão extensa, tão grande, e tá todo mundo até hoje, com a graça de Deus, vivo, né? Isso. Qualquer reunião em família, com esse tanto de irmão, já é uma festa. Já é uma festa. Já é uma festa grande. Satil, qual a fase que mais marcou a sua vida? Douglas, a fase, para mim, que mais marcou na minha vida, na verdade, foi duas fases. A essência de você ser pai, ver seus filhos nascer, no qual eu tive presente no nascimento dos dois, o meu filho Cairo, a Carita. Então, assim, isso é uma experiência que a gente nunca esquece. E a segunda experiência que marcou minha vida é ser avô. Você saber que você já tem uma segunda geração sua, e realmente é uma coisa muito emocionante que marca a vida da gente. Então, assim, essas duas passagens na minha vida é uma passagem que até hoje eu sou muito grata a Deus por esses dois momentos na minha vida que são inesquecíveis. E o bom disso que você está falando, por exemplo, quando a gente é pai, a gente se vê nos nossos filhos. E você, como avô, Satil, você se vê nos seus netos? Mima muito? E eu me vejo nos meus netos. É engraçado que, assim, eu sempre lutei para ter minha vida correta, porque eu queria dar testemunho para os meus filhos. Agora, hoje, eu pelejo também, trabalho em manter minha vida correta para me dar bom testemunho para os meus netos. Os meus netos são três, né? 3 meninos, no qual eu sou apaixonado por eles. E se a gente peleja para dar testemunho para esses meninos. Ser avô é algo mágico. Ser avô é coisa totalmente diferente. Ser pai é bom, ser avô é extraordinariamente, né? É muito bom mesmo ser avô. Tem gente que, assim, eu já ouvi falar que algumas pessoas não tiveram tempo de curtir os filhos e eles acabam transferindo isso para os netos, né? Você se vê nesse tipo de pessoa? Não, Douglas, porque assim, quem conhece a minha convivência com os meus filhos, vê que realmente meus filhos são muito apegados comigo. E também penso assim, não tem correria que não faça com que as pessoas não curtam o filho. Filho, para você curtir um filho, você não precisa ter um dia todo. Basta você ter meia hora e viver intensamente com esse filho. 1 hora de prazo. Não, né, todo mundo fica fora de casa a vida toda. Então, assim, você trabalha, você vai lá e você volta, e você vai ter um pedacinho de final de noite lá com seu filho de tarde, quer dizer. Então, você curte seu filho na hora que você pode. Então, assim, só que neto é uma curtição dobrada, né? Neto é diferente. Neto toca no coração da gente de uma coisa, de um jeito diferente. Às vezes a gente, você tá meio triste, meio cabisbaixo, a hora que você vê a carinha deles, não tem nada no mundo que não fica bom, né? Já então, muda tudo, já né? muda tudo a vida da gente. Você é um homem feliz? Douglas, eu me considero e acho que eu sou um homem feliz. Imagina você, eu já tenho idade o suficiente, eu sempre gosto de falar isso. Se a gente desse conta de associar a sabedoria da idade com a força da juventude, a gente era um ser humano imbatível. E assim, eu me considero feliz por quê? Porque, graças a Deus, eu dei conta de criar meus filhos. Graças a Deus, já pude ver 3 netos, né? Um já está com 10 anos.
Então, eu me considero uma pessoa realizada dentro do plano de Deus e dentro da vida. Então, assim, eu me considero um homem feliz. Graças a Deus por isso. Isso é uma dádiva também, né, Santinho? É uma bênção. E muita gente tem vontade, mas não tem talento, outros têm vontade, mas não dá conta, não consegue, né? Douglas, eu penso assim, ser feliz não é você buscar o que você não tem. Ser feliz é você ser feliz com o que você tem. Às vezes, às vezes a gente tem um pouquinho, é, às vezes até de família, ou de coisa material, de dinheiro, o que é que seja, ou qualquer outra coisa. Às vezes a gente tem que encontrar a felicidade no que a gente tem, na condição que a gente é. Se a gente for buscar a felicidade da gente no que os outros têm, na vida dos outros, a gente vai ser infeliz a vida toda. Então, assim, a gente tem que buscar a nossa felicidade no ambiente que a gente está e no que a gente tem. Ser feliz com o que eu tenho, né? Ser grato e ser feliz com o que eu tenho. Para mim, isso é felicidade. Buscar felicidade amanhã, ou esperar ter, ou fazer para ser, a gente nunca vai ser, né? Vai sempre continuar na busca. Sempre continuar buscando e nunca vai encontrar, né? A gente tem que ser feliz hoje. Qual foi a sua maior realização pessoal? Mas, Douglas, eu acho que a minha maior realização pessoal hoje, eu volto a repetir aquilo que eu falei anteriormente, é ser filho de um casal que teve 15 filhos. Imagina você, um homem, hoje você tem uma esposa, você tem 15 filhos e educar esses filhos nesse dia de hoje? 15 filhos. 15 filhos. Você imagina, a minha maior realização pessoal é ser filho de um casal que teve 15 filhos e educou todos eles. Então, assim, eu acho que qualquer pessoa que tem uma família desse extensa, desse tamanho, e que teve o privilégio de ter o pai que eu tive, e a mãe que eu tive, e ser educado por eles, eu acho que isso é uma realização pessoal de qualquer pessoa. É ter a base da família que eu tenho. 15 filhos, 15 irmãos e todos eles educados, bem vividos. Se fosse para você lembrar o nome de todos, você consegue? Consigo, na hora. Vai lá. Eu vou falar por ordem. Uhum. O pai, Sebastião Felipe Ferreira, a mãe, Sineuza Pereira Felipe, o filho mais velho, Wilson, segundo, Ademir, terceiro, Idunal, quarto, Maria, quinto, Jamir, sexto, Romildo, sétimo, Milva, oitavo, Aparecida, o nono, Tereza, o 10º, Divino, o 11º, que sou eu, Satil, o 12º, Valdir, o 13º é a Regina, 14º, Sebastião e 15º, último, a Valdirene. Muito bem, Satil. Agora eu gostaria de saber se você se arrepende de algo que fez. Douglas, a nossa trajetória aqui na Terra é assim, a gente às vezes faz muitas coisas boas e muitas coisas não tão boas. Eu costumo falar assim, ó, eu não arrependo do que eu fiz. Eu não arrependo, porque tudo eu sei que eu tinha que ter feito. Então, assim, eu não tenho um grande arrependimento do que eu fiz, não. Então, assim, às vezes a gente cortar caminhos para evitar alguns contratempos na estrada. A estrada da gente na vida é assim. A estrada da gente ela é cheia de curva. Você vai, você vem, você vai, você vem. Ela é cheia de curva, de vai e vem. Se a gente tentar atalhar uma curva dessa, é onde a gente comete o erro. A gente precisa fazer a curva para a vida chegar lá na frente. Então, assim, eu não tenho um grande arrependimento na minha vida, não. Eu acho que até hoje eu não arrependo de nada que eu fiz ou deixei de fazer, não. Agora, uma pergunta que todo mundo quer saber. Qual a sua relação com Deus? Douglas, toda pessoa, eu penso assim, eu há muito tempo, eu já fui católico, eu já fiz tantas coisas, né, dentro do plano de igreja, mas a realização de Deus, a minha relação com Deus, eu assim, eu até me espelhei muito no tema do Zé do Egito, eu realmente, eu estou sendo sincero, eu coloquei minha vida nas mãos de Deus. Então, assim, ó, eu acho que hoje tudo que acontecer comigo, tudo que for acontecer é a vontade de Deus. Então, assim, eu procuro sempre me relacionar intimamente com Deus. Nós sabemos que Deus ele abençoa e ele fala com as pessoas. Mas Deus não fala com quem não tem intimidade com ele. Isso é semelhante a gente. Imagina você. Você vai na rua, as pessoas que você vê, opa, bom dia, não é assim? Uhum. A pessoa que você tem intimidade, você para, você conversa, você escuta, você aconselha, você é aconselhado, não é assim? E assim é a relação com Deus. E Deus, nós sabemos que ele não entra em portas fechadas. Deus não entra. Deus não pula parede, Deus não entra por grito de porta, nem passa por. Deus, você tem que abrir a porta para entrar com ele. Então, assim, hoje eu procuro ter um relacionamento muito, muito íntimo e muito sério com Deus.
a gente acaba falando algumas coisas em algumas igrejas, tipo assim, lá em Sério a gente acaba falando com algumas igrejas, onde a gente fala que, assim, Deus é necessário, Deus é a nossa âncora, e assim, mas para Deus estar comigo, eu preciso convidar Ele. Eu sou crente em qualquer lugar que eu estou. Se eu estiver no serviço, eu sou crente. Se eu estiver na rua, eu sou crente. Qualquer lugar que eu estou, eu sou. Porque para mim, crente é quem crê a Deus, quem crê com Deus. Quem acredita, obedece. E quem obedece tem relacionamento com Deus, né? Quando foi que você chamou a Deus para estar com você? Lucas, assim, muito longo, ao longo da nossa vida, a gente pensa muito que está caminhando com Deus. Quando eu fui ter intimidade com Deus, foi em 2017, que eu entendi e aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Dali para cá eu percebi que só Deus me bastava, né? Eu não precisava procurar Deus em outros lugares, porque a gente sabe que Jesus é o único nome que abre portas, né? Jesus é o único caminho. Então, assim, eu preciso só dele. Nós precisamos só dele. Nós precisamos só de Jesus na nossa vida. E quem caminha com Jesus não erra, não vai para trás. Só que devemos entender assim, o fato de eu caminhar com Cristo, caminhar com Jesus, aceitar Jesus como meu único suficiente Salvador, eu não estou livre das provas, né? Uhum. Eu não estou livre das provas. As provas vêm. As provas vêm e vêm com força. Então você tem que ter discernimento para vencer, né? Realmente. Você hoje se considera um homem religioso? Douglas, é assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o sentido de ser uma pessoa religioso ou religiosidade. Então, assim, quando você começa é, a exercer um papel que não é da gente, porque o que é que eu entendi? Eu acho que hoje eu penso assim, ó, o ápice, o ponto mais alto da fé de uma pessoa por exemplo, o ponto mais alto da minha fé é quando eu respeito a sua. Quando eu começo a entender que não é placa de igreja que salva, aí eu começo a entender o sentido da santidade. Porque se eu não respeito a sua fé, eu não entendi o mistério de Deus na minha vida. Só é salvo quem respeita a fé do outro. O fato, por exemplo, de eu respeitar a sua fé, não quer dizer que às vezes eu congrego a mesma fé que sua, né? Mas eu tenho que respeitar. Esse é o meio que você encontrou para encontrar com Deus, eu não devo questionar. Então, aí já sai do sentido de ser cristão para ser julgador, então não pode. Até então nós sabemos que não é placa que leva ninguém para o céu, né? Ninguém vai ser salvo por uma placa. Igreja A, B ou C, nós sabemos que não vai. Então a gente sabe que vai ser salvo quem tiver o coração contrito com Deus, indiferente de qual igreja siga, né? Então isso eu penso dessa forma. Sobre a religiosidade, Satil, tem cristãos, determinados cristãos, claro que nós não vamos generalizar, mas se for preciso entrar em um bar para pregar, existe uma restrição. Determinados ambientes que estão tocando algum tipo de música, esse tipo de cristão já não vai. O que é que você acha disso? Douglas, eu penso assim, quando Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então assim, ó, se eu tenho intimidade com Deus, e eu sou um evangelista, sou uma pessoa que prega a palavra de Deus, eu tenho que ir aonde Deus me mandar. Aonde, até porque o remédio não vai para quem está sadio, né? A palavra de Deus ela é exatamente para quem está buscando conversão. E eu penso assim, se eu tiver alguma restrição para me pregar e falar em Deus ou falar de Deus para alguém ou em determinado lugar, eu não entendi o sentido de ser cristão. Porque o cristão ele leva a palavra de Deus aonde Deus determinar. Então você não pode ter restrição, pode ser num bar, pode ser em qualquer outro lugar. O fato de você ir no bar pregar a palavra de Deus, você vai lá pegar a palavra de Deus, né? Então você não, existe diversas formas de você ir nesse bar. Então eu acho que não pode ter essas restrições. Eu acho que a pessoa que ama a Deus e serve a Deus e obedece os mandamentos de Deus e caminha com Deus, ele não tem restrição de local. Ele tem sim amor a Deus e vai atrás de almas. O sentido do cristão é se salvar e buscar almas, né, para Deus. Então, se tem nesse local, eu acho que a pessoa tem que ir. Eu acho que, eu como cristão, eu acho que não é correto restringir alguns lugares. Mas, como a gente diz, né, cada um tem uma cabeça, cada um tem uma sentença.
Só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a própria palavra de Deus fala, ide por todo mundo. Ele não falou assim, ide por lá os bares, as festas, os lugares, né? Uhum. Ele falou, ide por todo mundo. Então, se a gente for obedecer a palavra, a gente vai. Vai por aí, né? O que você acha daquele cristão que cobra para pregar o evangelho? Douglas, a palavra de Deus, ela precisa ser anunciada. Eu acho assim, ó, cobrar para ir lá pregar a palavra de Deus, eu não acho correto. Só que assim, ó, quando a gente tá congregando em alguma igreja, alguma coisa assim, a obra de Deus precisa andar. E nós sabemos que, além da palavra, precisa de recurso humano. E recurso humano precisa de dinheiro. Aí eu não concordo, eu não acho que está correto a pessoa cobrar para ir lá anunciar a palavra de Deus. Mas às vezes é necessário a pessoa contribuir para que a palavra de Deus chegue até nas pessoas. Uma coisa é você contribuir para que a palavra de Deus, financeiramente, para que a palavra de Deus chegue. Outra coisa, você, Douglas, você é um pregador. Aí alguém chega e você fala, Douglas, vai lá na minha casa pregar. Você fala, não, só vou se por tanto. Aí eu já não concordo, não entendeu. Porque a palavra de Deus, ela é de graça, mas ela tem os custos para ser cumprido. Para uma pessoa deslocar até um local, ele tem custos, tem despesas, né? Então, assim, contribuir para que a palavra de Deus chegue a todo mundo é uma coisa. Agora, cobrar para pegar a palavra de Deus, eu acho que não está correto. Isso é ponto de vista meu, né? Não sou... cada um tem um jeito de pensar. O que você acha da palavra perdão? Douglas, eu, não é demagogia minha, eu nunca guardei mágoa de ninguém. Eu aprendi muito cedo, até com meu pai, que a gente não guarda mágoa. Até porque, assim, em todo problema que tem, em toda discussão que tem, ou contratempo, não existe ninguém certo. É sempre os dois lados estão errados. Porque se tiver certo, não descombina, né? Não existe um contratempo, tipo assim, um mal-estar entre uma pessoa e outra, se um tiver certo. E se tiver um certo, já não dá de confusão, né? Então eu aprendi muito cedo que perdão, ele é sagrado. Ele é divino, tem que perdoar mesmo, tem que deixar para lá, assim. E só que tem um lado que eu penso sobre perdão. O fato de eu perdoar uma pessoa ou determinada situação não quer dizer também que eu devo continuar convivendo. Eu perdoo, eu esqueço, eu deixo para lá, mas tem situação que às vezes é melhor a gente evitar para evitar quanto tempo depois, né? Então, assim, eu acho que o perdão ele é sagrado. O ser humano que não perdoa, eu acho difícil, porque até porque assim, ó, se você não perdoa, você está sofrendo. Vamos fazer uma comparação. Nós dois estamos aqui, nós dois combinam. Começa um mal-estar, briga, fala, xinga e vira que está enganado. Você guarda mágoa de mim. Eu sigo a minha vida normal e você está sempre sofrendo quando me vê. Então, assim, ó, a falta de perdão castiga a gente. Dos dois lados. Dos dois lados. Castiga muito mais quem não perdoa do que quem não é perdoado. Porque a pessoa que não é perdoada, ele esqueceu, seguiu a vida. E você que não perdoou, se toda vez que a pessoa está sofrendo, se martirizando. Então, assim, até pro bem da gente, é melhor a gente perdoar, né? Você acha que é mais fácil pedir perdão ou perdoar? Ô Douglas, eu acho que todos dois é difícil. Todos dois é difícil, porque assim, ó, quando você pede perdão, você reconhece que errou e tem a humildade de perdoar. De pedir perdão. Quando você perdoa, quando você é pedido perdão, você tem que ter a humildade de perdoar aquela pessoa. Então, todas as duas coisas são importantes. Tanto você ter a humildade de pedir e tanto você ter a humildade de perdoar. Eu acho que perdoar, a pessoa tem que ter muito mais humildade e mais amor no coração que pedir perdão. Porque pedir perdão é muito fácil, sai da boca, né? Douglas, me perdoa. Saiu da minha boca assim. Agora, o ato de perdoar sai do coração. E tirar coisas do coração do ser humano não é fácil. Então, perdoar, eu acho assim, o peso mais forte, né? Se você pudesse ter um desejo realizado hoje, qual seria? Nós estávamos até brincando ainda há pouco. Tipo assim, ó, hoje assim, eu não, você acredita que eu não tenho mais desejo mais na vida? Assim, desejo, nossa, eu tenho vontade de ficar rico, eu tenho vontade de comprar um avião. Eu não tenho mais esse tipo de desejo. Você sabe qual é o único desejo que eu tenho hoje na vida, hoje mesmo? Eu quero ganhar a minha salvação. Eu quero ser salvo. Então, esse é o único desejo que eu quero na minha vida. Não tem mais nenhum desejo, assim, que igual a gente é novinho, a gente fica desejando tanta coisa, né? Hoje eu não tenho mais esse tipo de desejo. Eu só desejo hoje ter minha caminhada e ganhar minha salvação. Só esse é o meu grande desejo hoje.
Prosa e Café de hoje, num papo bem legal com o Satil, administrador lá da Ferreira Auto Center. Agora vamos mudar um pouco de assunto, Satil. Vamos falar de um tema assim, digamos assim, um pouco mais polêmico, talvez. Você é contra ou a favor do aborto, Satil? Douglas, eu acho que, como eu disse anteriormente, toda pessoa que é cristão, ele é contra o aborto. Por quê? Porque assim, ó, nós sabemos que uma vida, no ato da geração, já é uma vida. E acho que quem tem direito de tirar uma vida é só Deus. Ah, mas a mulher não desejou essa gravidez. Tá, vamos esperar essa criança nascer e vamos punir os responsáveis pelo ato, de repente, né? Mas eu acho que tirar uma vida, um aborto, eu acho que toda pessoa que é cristão, tema a Deus e conhece a palavra de Deus é contra. Eu sou contra mesmo o aborto, eu não sou a favor hora nenhuma. Eu acho que antes de chegar no aborto tem algumas metas a ser evitada até ter que fazer um aborto. De repente, se trabalhasse uma prevenção do aborto, seria mais fácil de ter o aborto. De repente, seria mais fácil trabalhar para não ter que abortar. Seria mais fácil. Eu não sou a favor do aborto, porque eu acho que toda vida constituída, ela quem pode tirar ela é só Deus. Então eu não concordo, eu acho que não pode. Eu acho que aborto, eu não concordo, entendeu? Porque nós sabemos que os primeiros dias de uma gravidez, de uma gestação, já é uma vida. E essa vida é dada por Deus. Então a gente não pode tirar essa vida, né? Então eu não concordo por isso. E naqueles casos onde existe todo um questionamento em volta desse tema, né? Uns concordam, outros não. Eu também não concordo de forma alguma, mas no caso de estupro, o que você acha? Douglas, eu acho, nesse caso, esse é ponto de vista meu, né? Não quer dizer que também eu não sou dono da verdade. Eu penso assim, eu acho que essa vida deveria ser gerada e o responsável punido. Eu acho que o responsável deveria que ser mais... Eu acho que deveria ter mais severidade na punição do estuprador. Mas eu acho que a vida não deveria ser tirada em hipótese alguma. Se por acaso for uma pessoa estuprada, eu acho que a pessoa que fez isso deveria pagar as consequências, indiferente de quem seja. Mas eu acho que uma vida não deveria ser tirada em hipótese alguma. Agora, as pessoas que cometem isso têm que pagar o preço. Aí tem que arcar com as consequências, né? Dessa vida que foi colocada dessa forma, ignorante dessa forma, né? Então eu acho que eu penso que nem exatamente de aborto, eu acho que não deveria, né, de estupro, eu acho que não deveria ser abortado. Mas sim deveria ser mais rigoroso um pouquinho com a pessoa que comete, né? O que você tem a dizer a respeito das drogas? Hoje, situações cada vez mais corriqueiras, principalmente entre os jovens, um uso assim exacerbado de drogas e existe todo um apoio de uma determinada classe política querendo até legalizar, assim como também foi a questão do tema do aborto. O que você acha, Satil, a respeito das drogas? Douglas, com relação a legalizar, eu acho que tudo que destrói famílias não deveria ser legal. Tudo que destrói famílias. E sabemos que um jovem, quando um menino, uma criança ou um adulto, principalmente os meninos, quando ele começa a se envolver com droga, isso é notório. Tipo assim, eu acho difícil um pai, uma mãe não saber que um filho está caminhando pelo caminho errado. Eu acho que deveria ter, assim, uma educação mais acirrada em casa, voltada para esse filho. Por exemplo, muitas vezes os pais passam muito tempo correndo atrás do sustento, que às vezes deixam passar desapercebido. Mas eu acho que drogas é um assunto que não vai acabar nunca, e acho que é uma coisa que não vai acabar nunca, e infelizmente é algo que destrói famílias. Então, assim, e é um assunto que quem tem só sabe o que é difícil, o caminho das drogas, quem tem uma pessoa em casa que sabe exatamente o que é. Tipo assim, às vezes a gente fala de longe, é muito simples, mas difícil é você estar com a mão no meio do problema. Então, assim, o que eu diria ninguém julgar ninguém.
se tem uma pessoa ao seu lado, passando por problemas de droga, de vício, de alcoolismo, tenta ajudar, tenta fazer a sua parte. Eu não posso fazer muito, eu não tenho dinheiro. Não, às vezes, dinheiro não é a solução de nem todos os problemas, né? Então, assim, eu faça algo que a gente puder. A gente sabe que acontece demais. Igual eu sempre falo, o presidente da República, os médicos, essas pessoas que inventou muitas coisas, os inventores de muitas coisas, de avião, telefone, e sai de uma família. Assim como também as pessoas que envolvem com droga. E acho também que deveria, por exemplo, tem muita gente que envolve, teria que tomar cuidado também com essas pessoas que envolve, né? Porque é muito custoso. Então pensa assim, é um assunto difícil, um assunto duro, mas a gente não deve julgar ninguém. Se você conhece alguém, se você tem contato com alguém, que nós temos, né? Todo mundo tem, todo mundo na família tem, né? Todo mundo tem, cada categoria de pessoa, toda família tem um. Toda família, toda categoria de pessoas que tem no mundo, toda família tem um. Então, assim, não julgar e tentar fazer algo para ver se consegue ajudar, né? Eu mesmo estou tentando ajudar um rapaz. É um rapaz bom, trabalhador, bem empregado, mas que infelizmente caiu pelo mundo da dificuldade, do alcoolismo, da droga, e eu estou tentando ajudar ele. E com fé em Deus nós vamos vencer, né? E assim, o que eu digo para todo mundo, se você puder fazer alguma coisa, faça. Não joga pedra, porque jogar é fácil, o alvo que é difícil, né? Você ficar no alvo não é fácil. E assim, imagina você, Douglas, você tem seus filhos, eu tenho meus filhos, meus netos. Imagina se Deus vai abençoar que não. Imagina se um filho seu envolver por esse caminho. Imagina se um neto, meu filho meu, envolver por esse caminho. Então assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes a gente acha que a pessoa que está no vício é porque não presta, não quer sair. Não é. Muitas vezes a pessoa até tenta, mas não consegue. Então é muito fácil a gente estar no papel de cá, difícil a gente estar no papel de lá. Então assim, eu acho que em vez de julgar, a gente tem que tentar ajudar, né? E assim, a pessoa que envolve com drogas, automaticamente já é descriminalizado pela sociedade, né? Uhum. As pessoas já começam a enxergar a pessoa de um jeito diferente. Até a própria família, né? Até a própria família. Então assim, você vê que a própria família porque, Douglas, é muito fácil você afundar uma pessoa. O difícil é puxar ela para cima, porque o peso é mais. Para você empurrar uma pessoa num buraco, num lamaçal, na água, é facinho, nem força você faz, mas puxar para cima exige esforço. E esse esforço que as pessoas fogem. Se a pessoa estiver caindo lá dentro de um buraco, para você pegar nele e puxar para cima, você tem que fazer força. Às vezes tem que usar estratégia, tem que pegar uma corda, pegar um tempo e dedicação. E aí as pessoas não querem isso. Porque é mais fácil eu afundar do que eu puxar. Então você acredita na recuperação dessas pessoas que estão submersas nesse mundo aí? Eu acredito sim. Se tiver amor, principalmente amor, se amar e se tratar essa pessoa como gente e fazer ela se sentir bem, com certeza sai. Eu não acho assim, ninguém que entra no mundo da droga é irreversível, não. Eu acho que toda pessoa que está no mundo das drogas, ele sai. Se ele começar a ser visto como gente, ser tratado como ser humano, e se começar a se sentir amado, essa pessoa sai. Eu acredito que qualquer pessoa que estiver nesse mundo das drogas sai. Ah, mas a pessoa tem que querer, não, ele tem que se sentir amado. O amor, ele transforma, né, Douglas? O amor, ele transforma as pessoas. Então, se onde a pessoa for bem tratada e for amada, e sentir que tem um apoio, a pessoa sai. É igual eu tô falando, mas para isso exige esforço. Se não tiver esforço das duas partes, não sai, né? E tem que ter pessoas dispostas a demonstrar esse amor, a demonstrar esse apoio, né? Tem que ter. Eu acho que família, Douglas, a gente não desampara hora nenhuma. Família a gente não desampara. Eu acho um erro muito grande de quem tem um familiar nesse mundo e que a pessoa vira as costas. Porque eu acho que família não desampara. Você não desampara os seus, né? Ninguém desampara os dele. Porque nós sabemos o peso da responsabilidade que é, né? E assim, tem que tentar descobrir o que levou essa pessoa a isso e tentar, porque todo problema ele tem um começo, meio e fim. Se você não descobrir o começo, você não dá conta de fazer o meio nem tampouco o fim, né? Você tem que ir lá no veio do problema, é isso que acontece. Agora acho que nós vamos tomar um cafezinho. Vai despejar na xícara? Vamos tomar um cafezinho aqui, porque a nossa prosa tá boa.
E para ficar melhor ainda, tomar um café. Tomar um cafezinho. Né? Cafezinho fresco. O povo fala cafezinho fresco, né? Eu já falo cafezinho quente. Quanto mais quente, mais fresco. Quanto mais quente, mais fresco. Café muito bom, muito abençoado. Esse aqui tá... Mãos abençoadas que fizeram, né? A Aline. Continua fazendo, que tá de parabéns, né? Sadio, você acha que a corrupção política no Brasil, você acha que tem solução? O que você vê nesse aspecto aí de corrupção política? Logo, nós sabemos que a corrupção na política, ela não vem só do político. Ela não vem só... No meu ponto de vista é assim, ela não vem só do político. Por exemplo, eu não tenho nada contra ninguém, cada um faz o que acha que deve, mas assim, você lança uma candidatura. Às vezes o cara tem condição financeira melhor que a sua. O cara vai andar atrás de você para poder pegar um saquinho de cimento, uma coisinha para fazer uma reforminha na casa dele. Então, para mim, isso é a pior corrupção de todas. Então, e quando chega lá em cima, você não combate corrupção com o veículo da corrupção solta. Por exemplo, vamos falar assim, se você tem um supermercado, e eu vou trabalhar no seu supermercado, aí você descobre que eu estou pegando dinheiro do seu caixa. Estou pegando dinheiro do seu caixa, você descobre esse determinado assunto, descobre. Aí você vai, me manda embora e põe outra pessoa lá. Mas você não tira o veículo da corrupção. Tipo assim, ó, aí você tem que cercar de cuidado. Por exemplo, de lá, de meia hora pegar o dinheiro do caixa, de uma em uma hora, colocar câmeras lá em cima, olhando a pessoa trabalhar. O fato de você mudar o corrupto não resolve o problema. Você tem que tentar mudar o veículo da corrupção. É igual, similar ao que eu estou te falando. Se você for lá e me mandar embora e colocar outra pessoa e deixar do jeito que está, dentro de pouco prazo está continuando a mesma coisa. Vai continuar a mesma então, coisa. assim, não adianta a gente, se não mudar, né? Se não mudar, se não tiver um jeito de mudar o objeto da corrupção, a corrupção vai existir a vida inteira. E quando eu digo corrupção, é o ser humano em si. Não adianta, por exemplo, eu ficar correndo atrás, caçando alguma coisa, alguma vantagem para votar em alguém, depois eu vestir o paletó da honestidade e falar da pessoa. Então, assim, eu acho que antes da gente falar que uma pessoa é corrupto e por aí afora, a gente tem que pensar nas atitudes antes de chegar lá. Uhum. E a questão é o seguinte, Douglas, quando você fala em corrupção, a gente fala em política. As pessoas, eu penso assim, se você pensa em votar a linha candidata, você, Douglas, não é esposo dela. E aí você decide votar nela. Não interessa o que os outros acham. Você vai votar porque você acha uma pessoa que administra bem, uma pessoa honesta, uma pessoa íntegra. E não por uma pessoa que está na frente das pesquisas. Por isso é que é difícil desse jeito. As pessoas votam mais quem está na frente do que quem realmente se acha que vai ser um bom administrador. E assim, eu penso muito fácil. É fácil você conhecer o presente e o futuro de uma pessoa para ser um gestor público, ou de qualquer área. Eu estou dizendo gestor em qualquer área, ou qualquer coisa. Basta você olhar o passado dessa pessoa, o que ela fez, o que ela administrou, o que ela é capaz, como ela é. Então, isso é muito simples. A corrupção, esse é um assunto custoso, né? Porque vai existir a vida inteira e dificilmente vai conseguir combater, né? Então, é difícil esse negócio, porque o veículo da corrupção está aí. Que infelizmente é dinheiro, né? Infelizmente. Aonde envolve dinheiro, nós sabemos que o dinheiro ele atrai muita cobiça. Na verdade, assim, o dinheiro, como se dizia o padre Afonso Pastor, um muito abençoado que eu conheci na minha vida uma vez em São Paulo. Ele falava assim, o dinheiro é o veículo do demônio. Ele explicou pra gente assim, você trabalha, voltando no assunto do caixa do supermercado. Quando eu vejo aquele dinheiro todo na minha frente, eu começo a pensar nas minhas contas. Nossa, eu estou com o IPTU para me pagar, eu estou com a minha água atrasada. Se eu pegar R$100 hoje, o Douglas não vai dar falta. Se eu pegar 100 amanhã, quando é fé, eu já tô com a corrupção inteira na mão, entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Dinheiro é um negócio complicado. Tipo assim, o dinheiro, quando a gente trabalha com ele, se não tomar cuidado, é difícil a pessoa aguentar firme, né? Aguentar firme aquela tentação. Eu já passei por situações assim... Principalmente quando você é mais jovem, que você acredita mesmo numa mudança que possa acontecer. Eu escolhi um candidato, né, na época, e falei, eu vou votar nessa pessoa porque esse cara aqui eu conheço, de
praticamente dentro da minha casa. Então eu sei que é um cara honesto, ele vai chegar lá, vai fazer diferença. E foi. Voltei pensando que era honesto, acreditando, né? Conhecendo a pessoa, sabendo que era honesto mesmo. Só que quando chegou lá, entrou no meio político, e aí você já sabe, imagina, né, o restante do que pode ter acontecido. Então, você acredita que pela maioria dos políticos hoje serem corruptos, a culpa é do cidadão de ter votado em pessoas corruptas? Eu penso assim, que uma boa parte, sim. Eu acho que 90% dos que viram corruptos, sim. Porque, assim, infelizmente, nós não estamos sendo, nós não estamos sendo gestoriados por pessoas que têm, eu não digo isso a cargo de município, nem nada, porque, graças a Deus, nosso município está muito bem administrado, muito bem, né? Até eu, como comerciante, eu sou muito grato à administração. Por que nós precisamos para vender, né, Douglas? Uhum. A gente precisa de gente. O comércio é ingrato, porque você abre as portas todos os dias, esperando uma pessoa que não tem compromisso com você, uhum, e que você precisa daquela pessoa para você sobreviver. Então, assim, e a nossa cidade hoje, ela tá boa, tá bonitinha, tá cheia de pessoas. Quando chegam os feriados, a cidade tá lotada. Final de tarde, tem muita gente, assim, nós precisamos de pessoas para nós vender. Uhum. Então, para isso, nossa cidade está muito bem alavancada. Temos um comércio muito bom. Temos um comércio muito bom, temos um gestor público, um prefeito que está trabalhando muito, está fazendo muita coisa boa, tipo assim, está pondo a cidade bonitinha, para isso chama a gente. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque políticas vêm, políticas vai. Se a gente não tomar cuidado e não observar o gestor que a gente vai colocar nas esferas, a gente acaba pagando um preço muito alto, né? É igual essa desconfiança que está aí com o país. Hoje, no dia que a gente tapar o sol com a peneira, a gente pode observar que hoje todo mundo está desconfiado. A economia do país deu uma parada. Então, tipo assim, a movimentação dos comércios, está todo mundo meio assim, meio com o pé atrás, com medo de investir. Uma incerteza, Uma incerteza do que vai acontecer. Ninguém sabe o que vai acontecer. Então, isso está um clima de tensão no mercado aí que está difícil, né, a gente esperar. Mas vai esperar. Mas eu penso que é uma boa contribuição de quem vota. Uhum. Porque ninguém chega lá sozinho. Para alguém chegar lá, alguém precisa votar. E na hora de votar tem que tomar cuidado. Eu volto a repetir, no caso nosso, do município nosso, assim, eu acho que Deus foi generoso quando colocou seu Mário, porque a cidade está sendo muito bem administrada. Então, tipo assim, é louvável a administração do nosso município hoje. Pelo teor que está acontecendo, né? Pelo tanto de coisas que está sendo feito. Então, e trabalhar é isso. A pessoa é um servidor, é um funcionário público e assim, faz por merecer, né? Está fazendo jus ao cargo. Fazendo jus ao cargo, excelente. Então, tipo assim, está trabalhando muito bem. Tanto ele quanto os secretários dele, né? Estão trabalhando muito bem mesmo. Então, a gente que está no comércio, eu digo por mim, por mim, eu sou grato à administração que está sendo feita, porque a gente está indo bem para nós. Quando o prefeito municipal não administra bem, o comércio sofre? Douglas, eu penso que sim, e vou explicar o meu ponto de vista, porque, igual eu disse antes, o que nós precisamos para vender? Gente, uma cidade mal administrada, você gosta de ir numa cidade esburacada, feia, cheia de lixo? Ninguém gosta, né? Então, assim, quando a cidade está bem administrada, que atrai pessoas, o comércio vende. E quando a cidade não é bem administrada, o comércio padece. Por quê? Porque não tem pessoas. Para o comércio funcionar, tem que ter pessoas, tem que ter gente. No meu ponto de vista, você sabe hoje qual que eu observo um dos veículos, o maior gerador de emprego que tem em Itapaci? Não, acho que não só em Itapaci, mas no Brasil inteiro. Essas comidas à noite, jantinha, despetinho. Aquilo ali, hoje eu acredito que tem ali capaz que uns 30% ou mais, eu não sei falar percentual, de pessoas gerando emprego ali. E outra coisa boa que está sendo gerada, emprego para criança, menino que estuda de dia. Você pode ver que cada jantinha daquela ali tem 3, 4 funcionários, e você pode observar que os garçons e os entregadores, todo mundo estuda de dia. Então, assim, a capacidade de reinventar, porque não tinha tantas quando gerou a pandemia. Quando veio essa pandemia de 2020 e 2022, você pode ver que esse comércio cresceu estrondosamente. Hoje é um dos veículos mais geradores de emprego que tem na cidade. Então, para poder vender, precisa ter gente.
Para esse comércio vender igual tá tudo cheio, se andar à noite aí, tem lugar que não tem nem jeito a gente ficar. Nem jeito de ficar, porque tá cheio. Muito cheio mesmo. Com isso, o que aconteceu? Vem muita gente de fora trabalhar na usina, Yamana, aquelas pessoas que não gostam. E esse comércio cresceu. Essa geração de emprego à noite, com essas comidas, esse trem virou explodiu, né? Explodiu. E acaba empregando muita gente, né? Não, emprega muitas pessoas, principalmente jovens que estudam durante o dia. Porque nós do comércio, por exemplo, eu na oficina, outras pessoas de loja, de mercado, precisa de pessoas o dia inteiro. Não tem condição eu trabalhar na oficina com uma pessoa só meio período. Porque a oficina ela é incógnita, às vezes cedo está cheio, às vezes à tarde está vazia e assim vai. Eu não posso contar só meio período. E esse serviço da noite que saiu gerou. Então, assim, ó, isso é fruto de uma cidade bem administrada. Se você for observar em demais cidades, que eu vou muito em séries, à noite lá não tem tanto igual tem aqui. Não tem 10% do que tem. Ou se for em outra cidade, não tem tanto. Aqui ainda passei por quê? Porque a cidade está sendo bem administradinha, bem arrumadinha. Próspera. A cidade né? Prosperou, a cidade cresceu, desenvolveu, né? Assim, a cidade que tem pessoas que vêm trabalhar com os empregos que gera durante o dia e tem os empregos da noite, essas pessoas que fornecem comida para quem vem durante o dia. O que você acha dos filhos de hoje em dia que não respeitam os pais? Vamos ver como eu te respondo isso daqui para a gente entender. Uma criança, ela não nasce falando, ela não nasce andando e ela não nasce não desobedecendo. Eu como pai, eu penso assim, ó, eu acho que isso é mais atribuído aos pais do que aos próprios filhos. Os seus filhos te desobedecem? Os meus? Não. Assim, tem aquelas coisas leves, né? Normal de ser humano. Então, assim, Douglas, quando eu disse se os seus filhos te obedecem, eu quero chegar no meu raciocínio. Porque eu acho que a desobediência dos filhos, ela é mais atribuída aos pais que aos próprios filhos. Eu encontro muita gente da mesma idade minha, que a gente teve uma infância junto. Eu sempre falo, os meninos de hoje não vão ter história para contar daqui 50 anos. Por quê? Porque não convivem com o outro. Não tem convivência, não tem mais aquela base da história. Então, assim, eu acho que, na verdade, a desobediência ela está mais na educação que é recebida do que na desobediência que é dada. Então, assim, ó, eu acho que a desobediência dos filhos é atribuída aos pais. Se eu educo os meus filhos, com certeza eles não vão me desobedecer. Então, eu tenho que impor minha autoridade de pai e a autoridade de mãe, para quem é mãe, e educar. Agora, a desobediência só é fruto da falta de educação que não teve em casa. Então, é também um assunto dolorido, um assunto difícil, mas eu penso assim, ó, se os meus filhos desobedecem a primeira vez e eu corrijo da forma carinhosa, não precisa maltratar ninguém para educar, né? E aí, com certeza, eles não vão me desobedecer mais. A gente fala assim, a gente cria filho pro mundo. A gente não cria filho pro mundo. A gente cria filho pra gente, cria filho pra vida. Agora o mundo vem e toma conta. Aí a gente é que tem que rodear e cercar e não deixar ir, né? Então, quando eu te fiz a pergunta se os seus filhos não te obedecem, parabéns pra vocês, porque vocês soubem educar ou sabem educar. Porque filho nunca deixa de ser menino e nunca deixa de ser educado. É uma constante. É uma constante. Eu tenho um rapaz de 30 anos de idade que é o Cairo, até hoje eu tenho ainda que corrigir. Então, e tenho certeza que o meu pai tivesse vivo até hoje, eu estaria com mais de 90 anos, também estaria corrigindo a gente. Então, aquele que ama, educa. Aquele que não ama, deixa perdido e desobedece, né? Você acha que hoje há uma inversão de valores de pais para filhos? Porque a gente vê muito hoje os filhos, eles pedem, pai, eu quero um celular, pai, eu quero isso, o pai vai lá e dá. É aquela famosa expressão, eu quero oferecer para os meus filhos aquilo que eu não tive. Você acha que os pais estão errando nesse ponto de vista? Douglas, é assim, nem tudo que eu não tive quando eu era pequeno é bom. Eu tenho que dar para os meus filhos aquilo que eu não tive que vai edificar. Muitas vezes, você falou a questão do celular, muitas vezes o celular é para fugir de alguma responsabilidade, ou até mesmo para deixar o menino quieto. Os meninos de hoje nem brincar, não sabem, né? Não sabem. Então, assim, eu não acho que é errado. Eu acho que tem que tomar. Eu acho que não é errado você dar condições de vida pro seu filho. Dar um celular, dar um tablet, pagar um clube para ele banhar de piscina, para ele fazer isso. Acho que não é errado. Agora, tudo que é demais atrapalha, né? Tudo em excesso prejudica.
A pessoa tem que entender que ali tem um ser humano e precisa ser educado. Então eu penso assim, eu acho que nada é errado a pessoa fazer para os filhos. Tudo tem que ter limite. Tem que ter limite. A gente tem que entender que tem que ter limite. Se não tiver limite, aí estraga. Aí estraga a criança, estraga a família, estraga tudo. Aí nós vemos o resultado para aí afora, né? Aí muitas vezes é porque não tem limite. Agora vamos falar sobre empreendedorismo. Qual que é o seu maior desafio como empresário? Douglas, é assim, hoje o desafio que a gente enxerga, porque a gente começou uma empresa praticamente da estaca zero, quase sem nada, só com a vontade. Então assim, eu vejo hoje os desafios, às vezes a gente ter um capital de giro, para você ter um fôlego a mais. A gente tem muito problema com mão de obra, que as pessoas hoje ela quer emprego, mas não quer serviço. As pessoas querem ganhar o salário, mas não quer trabalhar. Isso às vezes atrapalha muito a vida da gente. Não é igual quando a gente saiu para o mercado de trabalho, que a gente tinha que trabalhar de qualquer forma. Então assim, um dos maiores desafios que a gente vê hoje, manter uma empresa, tem muito imposto para ser pago. Então você manter uma empresa funcionando e gerando emprego, você pagando seus impostos certinho, não está fácil. Volta naquilo que eu te falei. Para que a gente venda é necessário ter gente. E eu creio que é a dificuldade de quase todos os empresários, os comerciantes, ou qualquer segmento que a pessoa for fazer. Eu acho que essa gestão, que você ter um capital de giro para você manter sua empresa, até você fazer um capital de giro, na verdade, até você fazer um capital de giro, você tem muitas dificuldades. Mas depois que você já tem uma estabilidade, você faz um capitalzinho de giro para você manter o seu comércio, vai embora. Então, assim, eu acho que a parte mais difícil é essa. Como que você qualifica a sua mão de obra? A mão de obra que você oferece lá na sua oficina? Douglas, como todo campo profissional, eu qualifico minha mão de obra como mão de obra boa, como todas as outras mãos de obra que eu vejo. Porque excelência ninguém consegue em nenhum ramo de profissionalismo. Por exemplo, a mão de obra mecânica, ela é uma mão de obra melindrosa, é similar a uma operação, por exemplo. Tem muitos detalhes. Você imagina, para você ver, vamos ser bem assim, teórico no assunto. Para um mecânico trocar a bucha da balança, a bucha da bandeja traseira do seu carro, ele tem que tirar 12 parafusos. O que é preciso para ser um bom mecânico? O mecânico, como qualquer outra profissão, a pessoa tem que estudar. Não existe outra fórmula mágica para ser mecânico. Eu comprei uma caixa de ferramenta e virei mecânico, não é assim. Porque cada ano, você tem que estar sempre atualizando. A pessoa que não gosta de estudar, que não gosta de aprimorar, de buscar conhecimento, ele não consegue ser bom mecânico. O bom mecânico é aquele assim, existe hoje um professor bom demais, que é o professor Google, né? Uhum. Qualquer dúvida, você vai lá no Google, o Google te esclarece. Então, assim, eu penso que não só mecânico, mas qualquer profissão, o cara que não aprimora, ele precisa aprimorar. Precisa trabalhar e aprimorar e estudar e aprender cada dia mais. E o serviço de mecânico, cada carro te ensina uma coisa diferente. Às vezes desmonta o mesmo carro, o mesmo modelo e o mesmo defeito e você aprende uma coisa diferente. Então assim, tem que estudar e buscar conhecimento. Não existe bom mecânico sem buscar conhecimento. E assim, Douglas, eu penso da seguinte forma. O ser humano, ele erra por dois motivos. Primeiro, falta de conhecimento. A pessoa erra porque não conhece, acaba fazendo coisa errada. E o segundo, por excesso de conhecimento. Quando a pessoa acha que sabe demais ou conhece demais, ele começa a fazer coisa errada porque não busca conhecimento. Não busca estudar e aprimorar no que ele faz. Toda pessoa, quando acha que sabe demais, ele é perigoso. Então, eu acho que o ser humano, em todas as áreas da vida, ele peca nesses dois sentidos. Falta de conhecimento e excesso de conhecimento. Porque a falta de conhecimento, você faz coisa errada porque não conhece. E o excesso de conhecimento, você vai na confiança porque acha que sabe demais e acaba errando porque acha que sabe demais. Então, eu gosto de falar sempre uma frase que uma professora, primeira professora, Dona Flora, que foi da roça, foi professora de nós, todo mundo, acho que dos 15 irmãos quase. Ela falava assim que o saber não ocupa espaço. Tudo que você aprende tem um espaçozinho para caber mais uma coisinha, né? Então, toda pessoa, todo profissional, mecânico,
mecânico, como é um serviço de muita atenção, a pessoa, se ela não tiver cuidado, ela acaba errando. Então tem que estudar. Não existe outra forma. É estudar, é aprimorar e buscar todo dia jeito diferente de trabalhar. Quais os cuidados que se deve ter com o câmbio automático? Douglas, câmbio automático, na verdade, tem muitos mitos em volta de um câmbio automático. Ah, câmbio automático é isso, não presta. Gasta mais. Gasta mais. Realmente, o carro com câmbio automático, ele tem um consumo mais elevado mesmo. Porque, na verdade, o carro com câmbio automático, você não faz o que você quer do carro. O carro faz o que ele precisa na hora certa. Então, câmbio automático, o câmbio manual, você passa a marcha a hora que você quer. Uhum. E o câmbio automático, não. O carro faz o que ele precisa. Por exemplo, câmbio automático, se você trocar o óleo regularmente, 50 mil ou 2 anos, você não vai ter defeito no câmbio automático nunca. Não tem defeito. Então, assim, o câmbio automático, na verdade, a manutenção dele acaba sendo mais barata do que a do câmbio manual. Tem alguns macetes para dirigir no câmbio automático. Para você parar um carro com câmbio automático, você pisa no freio, para o carro, você coloca o câmbio no N, que é o neutro, né? Aí você aciona o freio de mão e tira o pé do freio, esse carro vai estacionar, não vai forçar seu câmbio. Para você dirigir um carro automático, você não pode ficar acelerando e voltando, repicando o carro igual muita gente faz. Você coloca o pé em cima do pedal de acelerador e o carro vai. Ele faz o que ele precisa. Se precisar de marcha, ele põe. Se precisar de voltar a marcha, ele volta. Ele faz a parte dele. Você só coloca o pé lá e segura. O carro faz o resto. Então, sem contar no conforto do câmbio automático, que é muito bom, né? Então, tipo assim, a manutenção do câmbio automático é muito simples. Trocou o óleo regularmente. Tudo ok. Tudo ok, não vai dar defeito. Então, simples. Agora, o consumo de combustível do carro automático é um pouco mais elevado mesmo. A Ferreira Auto Center hoje conta com quantos colaboradores? Hoje temos 7 colaboradores. São 7, eu não contratou um agora, né? A gente lá, são 7 pessoas que estão trabalhando lá com a gente. 7, eu costumo falar profissionais, né? Porque a gente tenta qualificar todos. Então a gente hoje está contando com 7 colaboradores. Uma equipe de 7 profissionais lá na Ferreira Auto Center. 7 profissionais. Qual conselho você daria para aquelas pessoas que estão começando o próprio negócio agora? Douglas, o primeiro passo para a pessoa abrir um negócio, ele tem que conhecer o que ele vai abrir. Por exemplo, você tem que ter conhecimento do que você vai fazer. Não adianta eu colocar um comércio ou abrir um negócio num ramo que eu não conheço. Aí eu vou abrir um ramo de cozinha, por exemplo. Eu tenho que saber o que é cozinhar. E por aí afora vai. Então, assim, quando eu comecei a mexer com oficina, eu sabia de peça porque eu comprei para a prefeitura uma época que eu trabalhei. Aí, conversando com um rapaz de uma retífica em Séries, ele falou para mim assim: Satil, você conhece de oficina? Eu não conheço nada. Ele falou: então estuda. Porque você, como gestor de uma oficina, você precisa saber. Você não precisa ir lá e fazer, mas você precisa saber. Porque o cliente, ele vai acreditar no que você fala. Então, assim, para isso eu estudei. Passei uns 6 meses estudando quase de noite para poder entender o que é uma gestão de uma oficina. Os defeitos, os barulhos que causam defeito de um carro. Por exemplo, os carros que chegam hoje, por exemplo, a gente acaba conhecendo o barulho, conhecendo o defeito, só dele entrar lá dentro. Então, assim, é estudar e conhecer. Primeiro passo para quem quer começar tem que observar bem o mercado e conhecer bem o ramo de atividade que vai fazer, indiferente do que vai fazer. Tem que ser profissional de qualquer área que a pessoa for abrir um negócio hoje, ele tem que conhecer. E tem que trabalhar duro para poder dar certo, porque não existe facilidade, não. Primeiro passo que a pessoa, quando ele for colocar um negócio, ele tem que saber que ele é o que mais trabalha. Ele é o que mais trabalha dentro daquela atividade. E o fato da pessoa trabalhar duro não quer dizer que tem que levantar 3 horas da manhã e dormir meia-noite, não. O fato de trabalhar duro é você trabalhar mais duro possível no momento que você estiver trabalhando na empresa. Eu decidi que eu vou abrir, o meu negócio vai começar às 7 da manhã e fechar às 5 da tarde. Nesse período você tem que dar o seu máximo pelo seu negócio. Então, você tem que ter conhecimento do seu negócio e você tem que entender que você vai ser a pessoa que mais trabalha. Ali tudo vai girar em torno de você, toda a responsabilidade vai ser sua. Então, assim, a pessoa tem que entender isso. Abrir um negócio, eu vou abrir um negócio para mim. Então, ele tem que entender que ele vai
ter que trabalhar mais, estudar mais responsabilidade. Ele é o que mais trabalha dentro do negócio dele. Então, é o funcionário número 1, né? O funcionário número 1. Ele tem que ser o número 1 mesmo. Tem que estar sempre à frente. É igual eu sempre falo, às vezes a pessoa tem que bater o escanteio, correr, cabecear a bola e ainda ser o goleiro. Então tem que fazer, tem que ser de jeito, senão não funciona. Todo negócio, no meu ponto de vista, se você abre um negócio, jamais você pode deixar na mão dos outros. Se você não tiver, se o seu negócio não tiver no seu campo de visão, você não consegue prosperar nele. Porque assim, ó, é você que sabe o que tem que vender, você sabe o que tem que pagar, você que sabe o que tem que honrar, você sabe os impostos que você paga, você sabe o valor da sua energia, você sabe o valor da sua água, e se você não tiver sabendo o que está entrando, o que está saindo, você não consegue ser um bom gestor. Então você tem que ter isso tudinho na cabeça. E outra coisa, saber tudo que você tem para vender e para quem vender. Então cada cliente tem um gosto diferente, então não é todo mundo que é igual. Então, se você for pôr no ramo de comércio, claro, se a pessoa for colocar no ramo de comércio, ele tem que entender isso. Ele tem que diferenciar os públicos, saber onde ele quer chegar e ser o funcionário número 1, não. Tem que ser o número 1 2 vezes, né? Não tem como. É assim. Defina-se como empresário. Douglas, eu até engraçado falar esse negócio de empresário. Muitas vezes as pessoas me chamam de empresário, eu não me sinto como um empresário. Na verdade, eu sinto assim, tem uma empresa, que a gente é gestor dela, eu me sinto como um empregado que cuida de uma empresa. Por exemplo, eu não descanso, sossego, por exemplo. Eu acho que eu posso ser uma pessoa que tem uma empresa milionária, ou ter uma empresa pequenininha que eu sempre vou trabalhar dessa forma. Tipo assim, eu sempre sou o primeiro a chegar às 6h30, eu já estou lá firme. Eu fico lá até noitão, tudo, a gente tá vendo tudo, então assim... E falo para você sem medo de errar. Eu acho que é mais difícil você ser empresário do que você ser funcionário. Ser empresário não é fácil, né? Não é fácil. Então, tipo assim, ó, mas assim, eu me sinto realizado. Vou te falar por que eu me sinto realizado como empresário hoje. Porque hoje meus 2 filhos trabalham comigo e eu tenho mais algumas famílias que a gente ajuda e também ajuda a gente a prosperar. Então, assim, a gente está gerando renda, está gerando subsistência para mais famílias. Então, isso eu me sinto realizado. Então, quando eu olho para trás, da onde eu saí, porque, assim, até hoje, eu nunca tive nada de graça na minha vida. Tudo foi lutado, trabalhado, né? Então, voltando lá atrás, quando eu disse família de 7 irmãos, quando eu tinha 6, 7 anos de idade, eu já capinava na roça. Meus irmãos todos, foi assim. Então, hoje, aonde a gente chegou, a gente se sente realizado com isso. Então, assim, você saber que hoje tem pessoas que, através do seu trabalho, do seu esforço, estão tirando o sustento deles. Então, hoje eu sinto realizado. Gratificante, né? Gratificante pra gente. Você saber que tem pessoas que tá tirando sua subsistência porque você criou uma empresa e essas pessoas estão tendo a oportunidade. Assim como eu também sou grato a essas pessoas que também cuidam da empresa pela gente. A parte que toca, então assim, eu acho que uma empresa, na verdade, ela não sou eu. Ela não é os meus filhos. Ela não é um servidor, ela é um conjunto. Então a empresa ela é um corpo. Então se esse corpo funciona, tudo em sintonia vai bem. Caso contrário, eu sou grato pelos funcionários que tem na empresa. Porque assim, eles são muito esforçados, eles trabalham bem, são pessoas que dedicam realmente pela empresa. Eu sou grato a eles, entendeu? Então assim, eu sou grato a eles, então eu me sinto realizado como empresário. Até pela questão que eu estou dizendo. Pelos funcionários que Deus abençoou, colocou na empresa, e pela gestão que a gente tem entre funcionário e a gente que coordena, que faz essa parte de gestão da empresa. Satil, eu quero agradecer a você, a equipe lá da Ferreira Center, por você ter aceitado o convite de nos dar essa entrevista e também por você ser uma empresa que acredita no nosso podcast, patrocina o nosso Prosa e Café. Eu agradeço a você e quero te dizer que estamos sempre aqui à sua disposição para passar essas informações tão valiosas para todo o nosso público. Obrigado, Douglas, pelo convite, obrigado por estar dando esse espaço, né, para tanta gente que passou por aqui e ainda vai passar. Eu acho que a importância da empresa, a importância do ser humano, ele expõe um pouquinho do que ele pensa. Muitas vezes a gente vê uma pessoa, a gente não sabe o que ele pensa, o que ele age, o que ele faz. E assim, vocês estão de parabéns pela essa abertura, pela criação, né? E aí pela oportunidade que está dando para todos nós. E ressaltar assim, não existe forma mágica para o sucesso.
existe trabalho, existe dedicação. Isso é similar a uma pessoa que está desempregada. A pessoa, vou fazer uma campanha de oração para Deus me abençoar um emprego. Aí ele levanta às 4 horas da manhã, faz um momento de oração, joelha, chora, pede a Deus. E aí quando for 5 horas ele deita na cama, dorme, acorda 10. Então a oportunidade passou. Então assim, as oportunidades elas são dadas e a gente tem que abraçar elas. E eu agradeço muito, Douglas, em nome da família Ferreira Auto Center, em nome da minha família, em nome de todas as pessoas à minha volta, eu agradeço a você, a Aline, a todos vocês, a família, né? Que realmente trabalham em prol da comunidade. Eu agradeço muito a vocês. E a Ferreira Auto Center está à disposição. Estamos juntos, estamos firmes e com fé em Deus vamos chegar lá juntos. É isso aí, meu amigo. Ó, sucesso. Esse foi o nosso Prosa e Café de hoje. Falei com o Satil, ele que é gestor lá da Ferreira Auto Center, para esse papo bem gostoso aqui no Prosa e Café. Para você, não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube e ativar o sininho das notificações. Forte abraço.